As mulheres na vida do Luiz sempre tiveram assim, um papel importante, né? Seja gravando as músicas dele, assim como a Beth Carvalho, né? Eu via como a Beth falava do Luiz Carlos. Ela falava com carinho, assim, uma admiração muito grande. A Clara Nunes, que fez dele um dos seus acompanhantes, né? E a Elisete, que foi até inspiração, uma canção dele, né? A Divina e Dama, uma linda canção. Que eu tenho uma lembrança dele cantando essa música, muito legal, assim, que quando eu chegava no refrão, a Jane cantava o refrão, não é mera coincidência. Cantava com maior força isso, assim, ela gostava dessa música. É uma lembrança muito bacana. É uma canção de amor, uma profissão de fé, mas que o povo endeusou, divina e mulher. Um canto de embalar, embelezar canções, um canto de ninar, de animar salões, encantos dos encantos do país, canto de paz, canto que traz a emoção de um ser feliz. Encantos dos encantos do país, é muito mais que um canta mais, canto de ouvir querendo ouvir. Não é mera coincidência a divina providência fazer as maravilhas em sete, como as sete cores no arco-íris se vê. Se os dias semanais e as notas musicais também são sete, tem sete letras, encantos, saudade, Elisete. Se os dias semanais e as notas musicais também são sete, tem sete letras, encantos, saudade, Elisete. Se o teu choro já não toca, meu bandolim diz que minha voz sufoca seu violão, afrouxaram-se as cordas. Eu convivi com duas esposas do Luiz Carlos, né? E aquele papo que sambista é mulherengo, isso aí é tudo balela, hein, gente? Isso aí é mentira. Não é nada disso, não. E o Luiz Carlos, como cantou o Martinho da Vila, né? Já tive mulheres de todas as coisas. Só se for antes de eu ter conhecido ele, porque eu mesmo conheci a Dora, né? Que foi a primeira mulher dele que eu conheci, né? E a Jane, minha querida Jane, minha amiga, que está sempre aqui em casa, está sempre fazendo uns quitutes aqui, que ela é uma quituteira de mão cheia, né? E tem até uma história engraçada de um dos aniversários do Luiz Carlos da Vila, né? Eles organizaram lá uma festa e aí começaram a fazer lá a lista de convidados, né? E o Luiz Carlos era um cara muito conhecido, assim, muito querido, né? E tinha gente que da música, da política, e gente que, pô, você nem imagina, cara, que gostava do Luiz Carlos. Ele era um cara... Então, no aniversário dele, a gente começou a organizar lá a lista de convidados, né? E quando ela viu a lista, tava uma coisa enorme, assim, aquela coisa, gente pra caramba, né? E aí ele percebeu que quando o Luiz Carlos percebeu que tinha muita gente, ele tomou um susto, assim, e decidiu transferir a festa para um lugar maior, né? Que no caso foi o Cacique de Ramos, né? E lá eles fizeram esse evento, o aniversário dele, e daí surgiu o famoso Caldos e Canjas, né? Esse daí era o Luiz Carlos.
assim desafina. Tinha a genialidade de ouvir uma música que ele gostasse, assim, alguma música que ele gostasse, ele pegava aquilo e criava alguma coisa em cima. Por exemplo, a Rita, né, do Chico Buarque. A Rita levou meu sorriso, e no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que é direito, e arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trato, seu prato de papel. E ele fez um samba que nem Rita adora. Ou mais ou menos assim. Né? O Chico falou que a Rita levou o sorriso dele e o assunto. Eu sofri se eu sofrer, mas pergunto se o meu ele ia aguentar. A quem tanto eu queria um presunto, dei meu copo morrendo de amar. Hoje havia um horizonte defunto, pus um sol a brilhar. Bom, esse samba aqui ele fez para Dora, né, que era a esposa dele da época, uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Tem um samba da Dona Ivone Lara que a Dona Lara fazia a introdução, que era do Sonho Meu, né? Era uma coisa assim. Ela fazia. E ele pegou essa introdução da Dona Ivone Lara, ele achou tão bonito isso, ele pegou, colocou uma letra e fez um samba maravilhoso, que é o Dizer Não pro Adeus. E o Zeca, que não é bobo nem nada, foi lá, correu e gravou, né? Assim, vem, vai e diz assim, que eu me apaixonei. Samba lindo. Vai lá e diz assim, que eu me apaixonei. Mas sei que pra ser feliz, no fundo bem feliz, que vale, tem que saber perdoar. Vamos nos encontrar, dizer não pro adeus. Bonito isso, né? Maravilha. Eu tive a honra de participar no disco que a Dona Ivone fez, ela cantou isso. Aí essa é uma introdução do Sonho Meu que ela cantou. E depois, logo em seguida, eu fui gravar no disco do Zeca e toquei e falei, caramba, eu conheço essa melodia, né? O Luiz Carlos pegou e musicou, ou melhor, letrou um solfejo da Dona Ivone Lara, aqueles contracantos que a Dona Ivone Lara fazia. Maravilhoso. Emocionante. Diz que minha voz sufoca seu violão. Afrouxaram-se as cordas e assim desafina. E tem a Jane, né? Que foi a última esposa do Luiz Carlos. Pessoa maravilhosa, minha amiga. Assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho. A Jane, para mim, hoje é a extensão do Luiz Carlos na minha vida. A Jane, a senhora, é uma grande companheira, né, do Luiz Carlos, eles estavam sempre juntos. E a Jane, o Luiz Carlos, do jeito que ele gostava de culinária, né, casou com a Jane, que é uma cozinheira de mão cheia, sempre nos chamando para fazer aquelas comidas maravilhosas. De vez em quando ela vem aqui, faz umas coisas aqui para mim, para gente aqui, para gente comer. Entendeu? E a parceira, eu lembro uma viagem que nós fizemos para Casimiro de Abreu, né? Que o Toque de Prima no meu grupo, o Luiz Carlos foi fazer uma participação lá em Casimiro com o Toque de Prima. E a Jane foi,
E nós passamos lá um final de semana maravilhoso. Inclusive foi assim, o Luiz Carlos era um cara que ele não era muito de comer, ele adorava a culinária, mas assim, não era muito de comer. E interessante que lá em Casimiro foi uma das únicas vezes que eu vi o Luiz Carlos assim, botar um prato de comida, assim, né? E comer assim, um prato de comida, porque ele falou, pô, meu compadre, eu tô querendo comer uma galinha da roça. Eu falei, então, vamos lá na Shirley, e aquela é um restaurante na beira do rio, assim, coisa bem rústica, né? Aí ela matou uma galinha, fez lá a galinha, não. Aí ele pediu, fez a galinha lá, aí ele pediu aquele ovo caipira, ele ficou maravilhado com aquilo. Nós passamos um final de semana tomando banho de cachoeira, comendo comida da roça, no fogão a lenha, né? É uma lembrança maravilhosa. Um acorde com lindo som e fazer com que fique bom. Outra vez, nosso cantar e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez. Em 2015, a Viradouro desfilou com 2 sambas do Luiz Carlos da Vila. Por um Dia de Graça e Nas Veias do Brasil. E na época o presidente, que era o Gustavo Clarão, me perguntou, Carlinhos, você conhece a esposa do Luiz Carlos? Eu falei, conheço, claro. E nós fomos lá conversar com ela, né, a respeito da intenção dele. Ele foi lá, passou tudo para ela, o que ele queria, e graças a Deus chegaram a um acordo. E o samba o desfile ficou muito bonito, a gravação, eu participei da gravação. E o desfile foi um desfile assim, difícil porque choveu muito, mas tinha alguma coisa no ar, porque tinham muitos amigos do Luiz Carlos, eu vi muita gente que eu não via há muito tempo. Inclusive, assim, eu tinha conhecido o Joaquim Barbosa, foi ministro do Supremo, né? Há pouco tempo atrás, eu tinha conhecido ele, e ele estava lá no desfile, todo feliz. Eu vim num carro dos carros da Vila e nós não podemos tocar, nem eu nem o Cláudio Jorge, nós vimos com violão na mão, assim, né? Tocando no carro. Mas infelizmente não deu por causa da chuva, né? Mas esse carro vem bem animado, assim, porque estávamos eu, a Branca, o Moacir Luz, estava o Gabrielzinho de Irajás, Guleba, tinha o Marquinhos Diniz com a esposa. Eu lembro até hoje, cara, que estava um frio. Foi engraçado assim, porque durante o dia foi um calor, estava maior sol, e de repente, quando deu 6 horas, assim, começou a mudar, mas engraçado, assim, 15, 20 minutos antes de começar o desfile da Viradouro, caiu uma chuva tão grande. Mas enfim, a Viradouro desfilou, o desfile não foi tão, foi difícil, né? Mas foi um desfile bacana, que eu gostei muito. Mesmo na chuva, quando vinha esse refrão, arrepiava. O samba corre nas veias dessa pátria mãe gentil. É preciso atitude para assumir a negritude e ser muito mais Brasil. O samba corre nas veias dessa pátria mãe gentil. É preciso atitude para assumir a negritude, para ser muito mais Brasil. Diz que minha voz sufoca seu violão, afrouxaram-se as cordas e assim desafio. Um grande parceiro do Luiz Carlos é o Cláudio Jorge, né? Que também é um grande amigo meu. O Cláudio Jorge era um cara que eu conheci através do Ney Lopes, que já tocava violão e ouvia as gravações
do Cláudio Jorge, né? E eu me tornei um fã dele, assim, graças a Deus hoje, né? Nós fazemos duplas de violões aí nos discos aí de vários compositores do samba, da MPB. E, aliás, quando o Luiz Carlos faleceu, eu não pude ir no enterro, ao velório, né, no caso, porque eu recebi a notícia, eu estava indo para Israel com Paulo Moura, né? Eu tocava com Paulo Moura e estava assim, acabando de tomar banho para ir pro aeroporto para ir para Israel. E aí o Paulão Sete Cordas, né, me ligou e falou: ó, Luiz Carlos partiu e eu não tinha condições de ir no velório, né? E depois eu fiquei sabendo que foi uma coisa maravilhosa, uma coisa bem interessante, assim, o velório, né? O Zeca foi, eu sei que rolou de cervejaria, foi uma cervejada danada. O Luiz Carlos era isso aí, o Luiz Carlos gostava de farra, né? Teve uma roda de samba. Puxou, perder a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som. E o Cláudio Jorge fez uma linda homenagem para o Luiz Carlos, né, numa roda de samba que ele fazia lá no Renascença Clube. E o Cláudio Jorge, como eu, tinha muita histórias com o Luiz, né? Ele foi parceiro do Luiz Carlos, assim, na maioria dos discos do Luiz. Inclusive, ele produziu o disco e produziu e arranjou o disco A Luz do Vencedor, né? Disco que eu tive a honra de tocar o violão, 7 cordas, foi um disco legal. Engraçado que esse disco, a formação do disco foi muito interessante, porque num disco não tinha surdo. Era o Birani, a percussão era o Birani, Beloba e Marcelinho Moreira, assim, fazendo... É interessante pra caramba, porque não tinha surdo, né? E eu, Cláudio Jorge, eu de 7 cordas, Cláudio Jorge de 6, e o Mauro Diniz de cavaquinho. Eu lembro de Dirceu fez o sopro, né? E foi muito bacana, assim, nós gravamos lá no Mere, isso. E eu não lembro qual foi a data certa dessa gravação, né? Mas eu lembro que tava assim, eu tinha perdido a minha mãe, tipo, há pouco tempo, assim, sabe? E aí eu gravei lá, né? Foi bom eu ter ido pro estúdio, porque eu vi lá amigos e nós fizemos aquela confraternização. Como é todo disco de samba, né? Tem essa coisa, né, dos músicos se encontrarem, da galera que nós nos conhecemos há muito tempo, então não é só tocar, né? Nós vamos lá para contar histórias de vida, né, de amizade, né? Então isso foi muito bom para mim, ter saído de casa, que a minha mãe tinha acabado de falecer, e participar desse disco aí foi muito legal para mim. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris. O Claudinho, né, e o Luiz Carlos, eles tinham assim uma sintonia muito grande, né? Mesmo o Cláudio Jorge ele sempre falou que não sabia como começou a amizade deles, né? Mas, enfim, eles fizeram grandes canções, inclusive o Princípio do Infinito, que é a música que deu o título ao livro sobre o Luiz Carlos, né? Do Luiz Antônio Simas e do Diogo Cunha, né? Eu frequentei muito a casa lá do Luiz Carlos da Vila, na Penha. Aliás, ali era o lugar dele, né? Era para onde ele sempre voltava, né? O Luiz era um cara apaixonado assim pelo subúrbio. E tanto que com o Mauro Diniz e a Dorina, né, eles fizeram um projeto Suburbanistas. Era um projeto criado pela Dorina que exaltava esse nosso jeito suburbano, carioca, né, e malandro, de vida, né, do samba do subúrbio, a vida do subúrbio, a vida do sambista, enfim, né? Que é diferente, assim, a galera, o samba, o subúrbio tem uma forma de ver o samba, a vida é diferente. Tu vai pro subúrbio, agora tá a galera lá toda na porta, o cara coloca lá na porta, bota um churrasquinho, entendeu? E todo mundo se conhece, isso é uma coisa muito interessante.
Os três eram os tribalistas do subúrbio, né? A comunidade do samba ela é muito linkada, né? Tanto que, assim, em 2007, um ano antes da morte do Luiz, a Dorino, Cláudio Jorge e eu, nós lançamos um disco, o Violão e o Samba, né? Que foi um disco só de violões, falando de músicas, falando de violão, né? E nós gravamos a música Notável Amiga, né? A composição do Luiz. Quando souberam que eu estava remando contra a maré nesse mar da má situação, ofereceram tanto por minha viola, e eu sem pestanejar bradei o não. Da velha viola eu não vou abrir mão. Da velha viola eu não vou abrir mão. Tanto que a música Meu Canto foi composta a partir daquele ataque, né? A bomba lá no Rio Centro, né? Em 1981. Bom, um dos casos, quando chegou na Vila, ele cantou para o Martim da Vila, né? A primeira composição dele aos velhos sambistas, e na hora recebeu a chancela. O Martim falou: não, eu cantei esse samba aqui, que é o Sempre a Sonhar, é um samba do Martim da Vila, mas que eu gosto muito desse samba. E o Ney adorava cantar esse samba. Mas o Ney Lopes, né, que escreveu. Eu acompanhei, né, a disputa do samba. E no dia da final eu estava na quadra, né? E quando anunciou que o samba vencedor, a quadra veio abaixo. Imediatamente começaram a cantar o samba, e aquilo foi mágico, sabe assim. O não chorar, o não sofrer se alastrando, no céu da vida o amor brilhando, e a paz reinando em santa paz. Em cada palmo de mão, cada palmo de chão, semente de felicidade, o fim de toda opressão, o cantar com emoção, raiou a liberdade.